Bom, galera, estamos aqui com mais uma parte do D&D BX Solo. Nossos 4 aventureiros, né, as 2 moças e os 2 caras, guiados, né, na verdade, pelo menestrel Bogart, se perderam mais uma vez na última sessão. Tiveram um encontro com algumas cobras gigantes que, graças a Deus, ou aos deuses, não se interessaram muito pelos heróis, elas eram bem neutras, estava meio longe, e os nossos aventureiros vieram um pouco mais aqui em direção ao rio por engano. O menestrel descobriu que tinha pego o caminho errado, mas ele simplesmente não sabe voltar, então ele tem a ideia de ir até o rio para tentar achar um meio de transporte, de repente algumas canoas e tudo, e aí fazer o caminho pelo rio. Uma loucura, mas todo mundo curtiu a ideia. Então vamos agora para mais esse dia, né, que seria o primeiro, segundo, o terceiro dia de viagem. A viagem era para durar 6 dias, mas eles já se perderam 2 vezes. E agora vamos para o terceiro dia de viagem. Então a primeira coisa é decidir qual direção seguir. Vamos ver qual é o terreno que é até chegar no lago lá. No lago não, no rio. Caiu um 6. Continua sendo antigas ruínas, uma coisa bem rochosa. Aqui na minha tabela diz deserto, mas não é um deserto exatamente. Seria mais um deserto de rochas com algumas ruínas. Atualmente esse é um reino bem pacífico, então tem as ruínas de milhares de anos atrás, quando esse reino ainda era mais bélico, né? E tudo mais. Na verdade não é um reino, né? É o vilarejo de Brodelin. E lembrando que eles estão atrás da mina abandonada do Lord Van Fey, onde tem uma poção lá que eles querem. Então beleza, vamos seguir os passos aqui do BX, estou começando a ficar craque nisso. Então decidimos a direção da viagem, seguindo por essa trilha em meio às rochas e às ruínas de uma era passada. Vou fazer um teste. Nesse tipo de terreno, existe 50% de chance de a gente se perder. Então se cair 1 ou 2 ou 3, o meu grupo se perde novamente. E milagrosamente eles não se perdem, né? Acho que é a primeira vez da aventura que eles não se perdem. Ok, legal. O próximo passo é rolar para monstros aleatórios. Olha só como é que jogar solo ajuda muito a gente a conhecer um sistema, né? Além de eu já estar bem craque na questão de movimentação, né? No BX eu sei que eu pego a movimentação padrão do aventureiro, divido por 5, eu tenho em milhas, quantas milhas ele consegue caminhar por dia, que a distância do encontro do monstro é 4d6 vezes 10 em yards, né, que é quase 1 metro, eu calculo em metro mesmo. Então são coisas que de outra forma, num grupo eu ia ter que parar e consultar. E se eu fizer uma aventura solo, como eu estou fazendo aqui, antes de jogar em grupo, uma aventura que eu gostaria, eu vou tirar muitas dessas dúvidas. E eu sei que eu vou ter um encontro nesse tipo de terreno se eu tirar 5 ou 6 aqui no dado. Caiu 1, não tenho encontro nenhum, então segue uma caminhada tranquila, sossegada. E eu vou checar, né? O livro pede para você checar de 3 a 4 vezes ao dia. Eu estou checando uma vez de manhã, à tarde e uma noite. Então durante a manhã nada acontece. Seguiram por entre ruínas, estão se sentindo os maiores aventureiros do mundo. E de fato naquele vilarejo de Brodelin, nos últimos séculos, eles já são o que mais se aproxima de um aventureiro. Vamos ver se eu tenho algum. Aí passa, né? Eles comem uma parte da ração daquele dia e continuam durante a tarde. Vamos ver como é que está o clima aqui para o dado do Luciano. Está chovendo? Não, não está chovendo. Está um dia ameno, né? Teve chuva e dias nublados, né? Nas últimas sessões, mas dessa vez não. Tem várias nuvens, mas o sol começa a se abrir. É um lugar bonito, umas ruínas de uns castelos, mansões. E por que foi uma ruína? Fica aí, né? Para uma próxima aventura. O que aconteceu com a vila de Brodelin? Por que ela se manteve enquanto tudo em volta é ruína? Olha só que interessante. E chega a noite
onde eles quase se aproximam do rio, na verdade, eles já estão bem próximos do rio, e de uma das pontas, né? Eles se aproximam aqui, né? Dessa pontinha aqui da nascente do rio. Uma nascente é nas montanhas, né? Onde eles encontraram o Rock, né? O Rock pequeno, e a outra fica aqui, uma nascente, um lugar muito bonito em que a rocha dá lugar a uma vegetação bem verde, né? Então vamos checar se agora à noite, né? Pouco antes de montar acampamento, eles têm um encontro. E logicamente tem um encontro. Olha só que bacana. Vamos rolar para ver que tipo de encontro que é esse. Eu vejo aqui que tipo de terreno é, né? No caso eu estou considerando como se fosse quase que um deserto rochoso. Estou adaptando para minha campanha, tá bom? Então vou rolar aqui um D8 e vamos ver qual o encontro que nós tivemos à noite. Caiu 8. Um animal de novo, né? Espero que não seja uma cobra. Aí eu vou na tabela de animais, que está aqui, e vou jogar um D12 agora. Cadê o meu D12 aqui? E vamos ver qual animal. O último foi uma cobra gigante. 1, 2, um antílope. Deixa eu ver que tipo de antílope é esse. Só um segundo. Interessante, então eles se encontram aqui com... Vem à distância, né? Um grupo de antílopes. Aqui ele está falando, né? Pode ser deer, wild oxen, moose, goat. Então, deixa eu ver quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou jogar um D6 para ver qual dessas listas é. Caiu um 5, goat. Goat é... Meu Deus, esqueci o nome lá do... Esqueci em português a tradução. Não é cabra, né? Bode. Então eles encontram lá um grupo de bodes, super aventureiro, né? Pode ser que não seja bode, eu tenha pensado errado, tá bom? Mas a partir de agora é bode. Vamos ver quantos bodes eles encontraram. De 3 a 30, então vou jogar aqui 3D10. E vamos ver qual que vai ser o resultado, né? Então deu 9, com mais 4 dá 13, com mais 6 dá 19. A que distância, né? O BX ele calcula a distância da seguinte forma: você joga 4d6, multiplica por 10 e dá a distância em yards. Yards, mais ou menos, yards das 0,9 alguma coisa metros. Então eu calculo como se fosse metros, né? Faço uma adaptação, fica uma distância um pouco maior, mas é muito sensível, né? Então vamos lá. Eles estão exatamente 15, 16, 21, 210 metros de distância. Bom, então o que os meus personagens vão fazer? Logicamente não vai ter um combate, não vai ser nem um pouco épico. Um grupo formado por um guerreiro, uma halfling, uma maga e um clérigo se engalfinhar com 30 bots. Mas eles vão tentar encontrar um local, uma ruína ou uma rocha em que eles fiquem mais ou menos seguros, né, caso os bots se interessem por eles. Vamos ver se eles são surpreendidos, né? Aqui não está falando nada. Eles não têm tesouro nem nada, né? Não tem por que ter tesouro. Vamos só ver se eles ficam surpresos, né? Não ficam. Se caísse um ou dois eles ficavam, então não tem perigo de estouro de manada. Não sei se um grupo de bodes é uma manada. Qual que é o coletivo de bode, hein? Escreve aí embaixo quem souber. Mas eles vão tentar achar um local seguro, uma ruína, né? E aí que tá, o BX, ele, se você estiver usando só o Basic, ele não tem regras para achar coisas assim, você não faz um teste de sabedoria ou tudo mais, né? Ao passo que na versão do Expert, né, tem uma regra opcional, né, que tá lá no finalzinho, que eu já mostrei para vocês, que é a regra de atributo, né? Ele sugere que se você quiser considerar, né, algumas coisas, você pode rolar atributo, que aí você joga um D20 menos o atributo. Então, vou jogar aqui rapidinho para determinar qual que seria a sabedoria do menestrel. Então ele tem sabedoria 7, 10, né, mediana.
Então vou jogar um D20. Se cair 10 ou menos, o menestrel ele encontra uma ruína segura ou uma rocha, alguma coisa assim. Caiu 16, logicamente ele não encontra. Essa é uma forma de determinar. Outra seria você estabelecendo, né, aí 1 ou 2 ou tal, né? O BX ele deixa isso bem aberto, né? Não é tão determinado, não tem perícias, né, e que você poderia usar para localizar. Então você usou essa regra opcional ou você cria uma house rule, principalmente baseado nas habilidades do ladrão, que acabou sendo uma coisa, né? E os outros personagens começam a procurar. Vou simplesmente jogar um dado oracular aqui, né? Eles encontram essas ruínas para poder passar a noite. Sim, mas fica bem próximo do rio. E eles ficam bem molhados e tudo mais. Então só fica desconfortável, mas não acontece nada demais. E assim passam a noite. Quando eles acordam no dia seguinte, os bodes ainda estão lá. Sim, estão mais perto. Você percebe que os bodes se aproximaram bastante. Super épica essa aventura, né? E é por isso que eu falo que o RPG solo ele é tão divertido quanto o RPG em grupo. Eu nunca imaginei que uma sessão minha de RPG solo de D&D, né, o clássico da fantasia, ia ser com bodes. E eles estão mais próximos. Vamos fazer a reação então desses bodes, né? Vamos lá na tabela de reaction que tem aqui, fazer aquela pausa. E vou rolar aqui na tabela de reação, né? Não é à toa que o bode foi escolhido, né, no imaginário medieval para ser um dos símbolos do diabo. Então não vou dar atenuante nem nada. Vou jogar 2d6 e vamos ver qual que é a reação desses bodes. Os 30 bodes, 30 não, quantos foram? Eu não me lembro quantos bodes eram. Vamos ver quantos bodes estão aqui agora, né? Não necessariamente todos se aproximaram. Deixa eu jogar 3d10 de novo. Daquele tanto. Agora quantos estão aqui? 10, com 2, 12, com 13 bodes ali, né? Dos que estavam lá no dia seguinte, 13 se aproximaram. Vamos ver qual que é a reação deles. Não caia 2, por favor. Caiu 8. Eles estão confusos, né? Sem saber direito o que dá pra fazer. Então os personagens vão em direção ao rio e olha só como é que eles são bons, né? Eles não fazem ideia de como. Eles pensaram em descer pelo rio, mas não pensaram em canoa, jangada, nem nada. Então eles vão tentar encontrar algum meio de transporte, de repente uma canoa abandonada ou uma casa, alguma pessoa que more lá e saiba indicar alguma forma de cruzar o rio. Mas isso é coisa para uma outra sessão. Hoje vamos ficar aí com os bodes, né? Os monstros estão confusos quando eles saem. Vamos ver aqui, só um segundinho. Bom, os personagens estão tentando sair, só que a movimentação básica dos animais ele é maior do que a dos heróis. Então, vamos ver se eles vão seguir os nossos heróis. E os nossos heróis vão sair numa corrida ensandecida. E aqui tá falando, né? Quando a movimentação dos personagens é menor que a movimentação dos monstros ou encontros, né? O monstro decide. Aliás, o mestre decide. E aqui ele tá falando, né? Deixa eu fazer uma pausa aqui para ler certinho, que é interessante. Então, né, um pouco inspirado pelo que está falando aqui, né, a reação inicial dos bodes tinha dado que eles ficam confusos e caiu o número 8. Então vou jogar novamente. Se cair 8 ou menos, se cair menos de 8, aí os bodes vão ir para cima deles, eles vão ter que sair correndo loucamente. E se cair maior do que 8 ou mais, eles não vão atrás.
Caiu 8. Foi quase, hein? Mas eu combinei que se caísse 8 ou mais, eles não. Então os bodes ficam lá, né? Fazendo alguns barulhos de bode, que eu não faço ideia qual que é o barulho de bode. Mas no final eles conseguem. E agora os nossos personagens precisam encontrar uma forma de navegar por esse rio, sendo que ninguém nunca navegou na vida. E foi essa, uma das aventuras mais épicas que eu já tive.